Filmada webcam é old school, hein? Vamos lá. Eu queria compartilhar uma coisa aí com quem quiser ver, que fala a respeito do livro de Jó. Eu estava lendo e refletindo em umas coisas e queria compartilhar. Aqui eu vou pegar no começo de Jó, aqui, capítulo 1, que diz assim, ó: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Aqui eu acho que vem a primeira lição do livro, que se alguém realmente teme a Deus, ele evita fazer o mal para as pessoas, inclusive coisas que podem ser mal aos olhos de Deus. Versículo 2 fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. 7 filhos, 7.000 ovelhas, 3 filhas, 3.000 camelos. Eu entendo aqui que Deus ele derramava na vida de Jó bênçãos tamanhas, né? Para cada filho que ele tinha também 1.000 ovelhas, né? 7 filhos e 7.000 ovelhas. E para cada filha, ele tinha 1.000 camelos. 3 filhas, 3.000 camelos. Creio que isso não é à toa. Não sei a fundo o que é isso, mas não é à toa. Para mim, diz que Deus ele abençoava esse homem de maneira estrondosa. Multiplicava de maneira estrondosa na vida dele. Ele tinha também 500 juntas de boi, 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Essa parte sensacional fala que seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E aí no versículo 5 fala: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto. O holocausto é quando o sacrifício era queimado por completo, em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha o que Jó falava: talvez, ele nem era certo de que isso tivesse acontecido. Os meus filhos tenham lá no íntimo, mais difícil ainda de saber, talvez lá no íntimo, os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus quando eles estavam festando. E isso mostra mais uma vez o temor desse homem a Deus, só de imaginar que talvez nem ele tivesse pecado. Talvez os filhos dele tivessem pecado lá no íntimo, coisa que ele não poderia nem saber. Ele tinha medo de que a família dele amaldiçoasse a Deus, na verdade, né? E eu acho isso incrível, incrível, incrível. Nos dias de hoje, muitos diriam que isso aqui é religiosidade. O cara é religioso. Não, para mim há uma linha muito tênue entre a religiosidade e o temor de Deus, sabe? Vamos supor, algumas religiões elas não permitem, né, de certa forma, ter televisão em casa. E aí você pode falar: pô, os caras são religiosos, não pode ter televisão. Cara, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Talvez o desejo de não ter a televisão surgiu de um temor verdadeiro do coração dessas pessoas de agradar a Deus. Se eu ficar ostentando por causa disso, eu não tenho televisão, eu sou santo e tal, blá, blá, blá. Isso sim se torna religiosidade, mas talvez essas pessoas só não têm televisão e não falam para ninguém isso, não se orgulham disso e só querem ter o temor a Deus. Por quê? Você vai perguntar: televisão. Para quem é cristão, né, e entende e acredita em Deus, sabe que a televisão hoje é um canal, uma forma de divulgação e exaltação do pecado. E para quem teme a Deus de verdade, se preocupa com isso. E aí mais no versículo 6 ali do primeiro capítulo do Jó fala assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E aí Satanás responde: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui?
Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aqui Satanás mostra o verdadeiro caráter dele, que é de acusar, de pôr em dúvida e de realmente nos julgar diante de Deus, né? E ali no versículo 12, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui algo saltou um pouco aos meus olhos, eu não tenho certeza disso. Mas aqui fala que Satanás está falando com o Senhor. Na Bíblia descreve assim na versão NVI. Satanás respondeu ao Senhor. Então disse então o Senhor a Satanás. Para mim aqui, o Senhor, por mais que o Senhor... Perdão, eu ia falar bobeira. Esquece essa parte. E o bom de não editar na webcam é isso, hein? Não tem como. Vamos lá. Então aqui, o Senhor diz a Satanás: vai, toca nele, pode tocar. E aí o que acontece? Aqui fala de mensagens atrás de mensagem do que estava acontecendo na vida de Jó. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus, devia ser um povo ali da redondeza, os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto esse cara ainda falava para Jó, chegou um outro mensageiro falando que fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto esse ainda estava falando, chegou um outro e falou que os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, e quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou. Eu não sei se aconteceu na tua vida, mas a minha algumas vezes, de vir mensagem atrás de mensagem. Cara, eu lembro de uma época que eu estava devendo para banco e para um monte de coisa. Parece que eles ligavam um atrás do outro, sabe? Teu nome está indo para o Serasa, você tem que acertar a conta hoje e tal. E acabou, a conta de água foi cortada, a água foi cortada, a luz também. E parece que é uma mensagem atrás da outra. Enfim, eu não sei se isso já aconteceu na tua vida. Mas tem momentos que parece que é realmente assim. E ali no versículo 20, olha o que Jó faz. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Eu tiro exemplos aqui para a vida toda. A primeira coisa que eu vejo é que Jó continuou adorando a Deus, mesmo tendo sido tirado os filhos, as riquezas, praticamente tudo que ele tinha. Quantos de nós muitas vezes perdemos o carro, nosso nome vai para o Serasa, acontece uma dessas coisas aqui que aconteceu com Jó e a gente já quer amaldiçoar a Deus, já quer culpar a Deus por tudo isso e não consegue sequer adorar a Deus nesses momentos, porque muitas vezes adorar a Deus quando tudo está bem é fácil, mas quando as coisas estão ruins é que a coisa complica e aperta. E aqui ele fala de uma forma muito humilde, na verdade, né? O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E para quem acredita em Deus e sabe que Deus criou o mundo, Deus deu a vida, Deus pode tirar, enfim, Deus é soberano. Hoje, nesse pós-iluminismo aí dos dias de hoje, né, onde o homem é o centro, né, o homem é centro de tudo, muitos de dentro da igreja não conseguem ver que
O mundo, o evangelho, tudo que existe é acerca de Deus. Deus está no controle, Deus está no alto. O trono de Jesus é o centro do evangelho. E quando acontece algo ruim com nós, a gente tende a eu sou o centro do evangelho, eu quero, eu posso, eu quero. E esquecemos de que a soberania é de Deus, né? Eu creio que nesse ponto aqui, eu já li alguma coisa a respeito disso, eu não vou lembrar do termo certo, mas é um estudo que tem teológico a respeito da criação do mal, o porquê do mal existir. E eu creio que nesse ponto aqui do livro de Jó a gente pode começar a refletir sobre isso, né? Na verdade, por que o mal acontece a pessoas boas, né? Por que o mal existe? Por que o mal, coisas más acontecem a pessoas boas? E a gente vai poder falar um pouco mais a respeito disso, mas seguindo um pouco, não contente com isso, Satanás volta na presença do Senhor e fala, um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aqui Satanás já estava desesperado, ele, né, Jó não blasfemou porque tirou tudo dele. E agora, o que eu faço? Ele volta para a presença de Deus. E ali ele fala, se tocar na carne e no osso, ele vai blasfemar. E aí Deus dá a autorização. Fala, ele está nas suas mãos, mas apenas poupe a vida dele. E ali, saiu, pois, Satanás à presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Versículo 9 do capítulo 2 fala, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E aí ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Olha que incrível, cara, incrível que ele fala. Se Deus dá tantas coisas para mim, será que se ele não me der uma coisa mal, eu também não vou aceitar de bom grado, visto que vem de Deus? Aqui ele está demonstrando total confiança em tudo que acontece na vida dele. E aqui continua falando, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Queridos, é incrível isso, incrível, porque quantos murmuram de tantas coisas que acontecem e não conseguem ser gratas, assim, as pessoas não conseguem ser gratas por tudo que Deus já deu, por tudo que Deus faz, por tudo que Deus é, acima de tudo. E eu acho que tem uma dificuldade muito grande hoje nesse pós-iluminismo que eu falei aí do homem, onde que o homem é o centro, o homem precisa se elevar, o homem precisa descobrir o próprio coração e ser o próprio Deus e todas essas linhas vãs de filosofia que vem colocar o homem como centro, o homem constrói a tecnologia, o homem não vai precisar mais de Deus porque vai depositar os pensamentos um dia numa máquina e essa máquina vai continuar perpetuando a vida do homem, toda essa tecnologia satânica que há, porque tem uma parte da tecnologia que é boa, mas a tecnologia hoje, se você perceber, ela surge quase que como um Deus. O Google, para muitos, é o próprio Deus, é a resposta de tudo e todos. E parece religiosidade isso, mas você tem que pegar nas entrelinhas o que está acontecendo em volta disso. Eu sei que muitos podem me apontar como religioso ou um conspirador. Lá vem mais um falar das conspirações. Não, você tem que ter o equilíbrio. Eu uso tecnologia a favor, estou usando agora. Não estou nem aí com isso. Para mim é um canal que eu uso para as coisas que eu acho que são edificantes para os outros. Mas tem que tomar cuidado, E em tudo isso, nessa questão do homem ser o Deus, eu vejo que ele não consegue ver a própria pequenez. Sabe, eu tenho lido sobre orgulho e humildade. E a verdadeira humildade para mim consiste em reconhecer quem o homem é de verdade, nem abaixo nem acima. Você precisa entender o que você é em Deus.
Se você é um adorador, se você é um profeta, se você é um mestre, um pastor, você não precisa ter falsa humildade de tal. Não, assuma o teu papel, faça o que tiver que ser feito, mas dê a glória toda para Deus, porque dele, ele que coloca a vontade. A Bíblia fala que dele é o querer e o realizar. Então, o fato de você querer ser pastor, querer ser mestre, querer ser um líder ou querer ser um zelador da casa de Deus, o que quer que seja, isso já é Deus colocando. E o realizar também é dele, é ele que nos impulsiona a realizar. A gente só precisa obedecer e seguir o fluxo. E tudo isso é para a glória de Deus. Então a gente tem que estar seguro de que fazer as coisas que Deus nos pede é obedecer a Ele, mas também depois que a gente fazer tudo, dar a glória para Ele. A palavra fala que depois que a gente tiver feito tudo o que a gente tem que fazer, Jesus fala, não vou lembrar onde que está isso, na verdade eu não lembro, mas fala que a gente tem que não se gloriar nisso e fazer tudo o que tem que fazer e ficar bem na nossa. Essa é a mensagem, na verdade. Não se achar demais por ter feito, né? Eu acho que essa é a mensagem. Voltando aqui para Jó, são muitos capítulos, se você quiser ler com calma, mas aqui o que segue é uma história do seguinte: 3 amigos de Jó vêm e começam a falar um monte de coisa na cabeça dele. Você está pecando para que aconteça isso. E Jó, não, eu não estou pecando. E enfim, muita coisa acontece nessa conversa. E Jó acaba questionando a Deus em alguns pontos. E ali no capítulo 39, deixa eu só confirmar. No capítulo 38, aí Deus começa a falar, interrompe a conversa e do meio da tempestade começa a falar só para Jó primeiro. E Deus vem com uma enxurrada de perguntas para Jó que Jó nem consegue responder, porque Deus vem com uma soberania aqui, perguntando, por exemplo, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, talvez você saiba, e quem estendeu sobre ela a linha de medir, e os seus fundamentos, sobre o que foram postos, quem colocou a sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. E aqui Deus vem com muitos e muitas perguntas e versículos mostrando a própria soberania realmente dele e o quanto Deus é soberano e o quanto ele faz toda a orquestra nesse mundo. Para mim, eu vejo o mundo como uma verdadeira orquestra. Ontem eu pude ver o ultrassom do meu filho, né, ou da minha filha, e quando o médico mostrou assim aquele ser, ele está com 3 centímetros ali, e eu pude ver, eu falei, meu Deus, cara, meu Deus, como que pode, por meio de um relacionamento sexual, o espermatozoide fecunda o óvulo e o ser começa a crescer e tudo, o coração, eu ouvi o coração batendo ontem, né, do meu filha, e o coraçãozinho batendo. Se o ser ali tem 3 centímetros, imagina o tamanho do coração, é aquele negocinho batendo. Cara, nós somos muito pequenos, cara, nós somos muito pequenos. Deus, ele é tão grande, a palavra fala que não cai uma folha da árvore sem que ele tenha autorizado. Nós somos muito pequenos nesse mundo, muito pequenos. Mesmo assim, a boa notícia é que Deus nos ama. E como Deus é soberano, cara, como Deus é soberano, ele para mim, a vida é uma grande orquestra de Deus. Deus, ele pede para que anjos venham e façam. Deus pede para que, muitas vezes, o Espírito dele, que a palavra fala que o Espírito de Deus perscruta as profundezas de Deus e nos faz ouvir. E por meio de Jesus, Deus nos resgatou, Jesus nos salvou dos pecados, e tudo isso do começo do mundo já havia um plano, e esse plano está sendo executado no mundo de hoje, quer você queira ou não, quer você acredite ou não.
E quem crê em Deus, e que se você lê em Apocalipse ali falando, puxa, tanta coisa que vai acontecer, cara, é incrível, para quem acredita, né? Ali fala a forma como vai acontecer o final dos tempos, cara. Nem aconteceu. E da mesma maneira que Deus falava da maneira que ia acontecer com Jesus em Isaías, no Antigo Testamento, que já aconteceu, foram promessas já cumpridas, Deus em Apocalipse, no livro de Daniel, no próprio Isaías, dá indícios do que vai acontecer no final dos tempos. E, cara, é incrível. É incrível. O que Deus fala acontece, cara. É uma verdade maravilhosa e absoluta. É incrível realmente, eu não consigo descrever em palavras isso. E Deus, ele é todo poderoso, ele faz toda essa orquestra no mundo. E por final ali no livro de Jó, Jó se quebranta ali e fala, não, realmente, Senhor, né, realmente nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ali Jó fala no versículo 5 do capítulo 42 algo muito interessante. Perdão. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Aqui é Jó falando, puxa, eu já tinha ouvido falar do Senhor, eu sacrificava para o Senhor, eu temia o Senhor. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Só que o próximo nível de intimidade com Deus é quando você consegue ver Ele com os teus olhos. E aí você pode me falar, puxa, Thiago, é possível ver a Deus com os meus olhos realmente, fisicamente? Se você vê lá em Êxodo, num relacionamento entre Deus e Moisés, Moisés pediu para ver a face de Deus, e Deus falou, olha, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Vou te colocar numa fenda da rocha, eu vou te passar ali, vou passar com as minhas costas pela fenda da rocha, você vai ver as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Então a face de Deus expressa, ninguém fisicamente pode ver e continuar vivo. Tamanha é a presença, é a glória, é a santidade de Deus. Mas em Apocalipse fala que no novos céus e na nova terra a gente vai poder ver Deus face a face. Ali ele fala, eu vou ser o pai de vocês, vocês serão os meus filhos, e o próprio Deus vai viver com a gente. Que honra, cara. Que honra! Hoje, por meio do Espírito Santo, a gente já tem uma fagulha do que é isso, eu acredito. Porque Deus, em sua plenitude, com o corpo glorificado, e, enfim, vai ser uma coisa estrondosa, mas você já pode começar a viver as maravilhas e a intimidade com Deus hoje. Já está disponível para nós hoje, porque Jesus enviou o Espírito Santo para estar com a gente. E terminando ali, o que acontece com Jó? Deus repreende os 3 amigos de Jó ali, que falaram um monte de coisa na cabeça de Jó. Deus falou assim, vocês falaram errado a meu respeito. Jó falou certo, vão lá, sacrifiquem 7 ovelhas, se eu não me engano, para ele e tal, e se arrependam, enfim, né? E aqui fala, então ele faz de Temã, Bildade de Suá, e Zofar de Naamate, que eram os 3 amigos, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E aqui fala, depois que Jó orou para os seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, lhe deu em dobro tudo que tinha antes. E aqui vem falar que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas, de novo, a mesma quantidade. Só que aqui fala que em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Tem algumas linhas teológicas que falam que esse livro de Jó é um conto, é uma história. Geralmente nas parábolas contadas por Jesus, isso a gente vê nos evangelhos, as parábolas não descrevem nomes.
Pode começar, é um padrão. E aí existe uma história no próprio evangelho que Jesus conta, falando do pobre e do rico, de Lázaro, e eu esqueci o nome do outro. E ali Jesus está citando os nomes dessas pessoas, descrevendo detalhes. E aquilo ali demonstra para a gente que não é uma parábola, mas é uma história verdadeira. E por meio dessas evidências, eu creio de todo o coração que Jó não é uma alegoria, como muitos defendem, que o livro de Jó é realmente uma descrição dos fatos. Eu tenho isso no meu coração muito firme. E eu vejo que isso vem ensinar muito a gente, muito sobre a questão de passar os sofrimentos de Cristo, sabe? Hoje o evangelho se tornou barato, entre aspas, é muito acessível. Nunca ele vai ser barato, na verdade. Na verdade, ele nunca se torna. Ele parece se tornar barato, mas ele não é. Ontem, no culto, o pastor Léo pregou algumas coisas e uma coisa eu lembrei agora. Ele falou que o evangelho, Jesus, vai custar tudo. Tudo. E é o que eu acredito de todo o coração, cara. Jesus fala que se a gente não amar mais a Ele do que nossos filhos, filhas, esposas e qualquer um, a gente não é digno dele. Esse é o nível de amor que Deus pede de nós, sabe? E quantos aqui será que estão dispostos a levar cusparadas por Jesus, a sofrer os sofrimentos de Jesus? E eu não estou aqui falando de sadomasoquismo espiritual, cara. Deixa eu procurar aqui dores, procurar doenças para eu passar por Deus. Não, vive a tua vida, cara. Cada época é cada época. Se Deus te colocar num momento de bênção e de plenitude e prosperidade, vai viver essa época e aproveita 100%. Se Deus te permitir estar passando por algumas angústias, vive esse momento conforme tem que viver buscando a Deus, cara. Eclesiastes 3 vem dizer que há um tempo para cada coisa, tempo de abraçar, tempo de se abster de abraçar, tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de você chorar, cara. Há tempo de você estar mais triste mesmo, não porque, ai meu Deus, eu sou triste, não, de pensar, tem tempos de quebrantamento que o Espírito Santo traz a gente, que a gente aprende muito. E depois disso você vê a glória de Deus resplandecendo sobre tudo e fala, meu Deus, que maravilha. Então eu acho que falta muito do cristão hoje entender e passar os processos que tem que passar. É época de jejuar, jejua. É época de comer e ser farto, faça isso, sabe? E eu creio que é isso que eu queria trazer. Falei muito, já nem sei quantos minutos que deu esse negócio. Meu Deus do céu, quase meia hora. É isso. Deus abençoe vocês. Valeu.